Bom dia, meus amados do Facebook e também do YouTube. Estamos juntos e misturados. Então sejam todos bem-vindos a esta sala espiritual que é a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo não é quatro paredes e um teto estendido em cima. A Igreja de Cristo é onde estiver duas ou mais pessoas reunidas nesta palavra. Esta é a Igreja de Cristo. Então, meus amados, sejam todos bem-vindos, você aí do seu sofá ou através até da sua cama. Não importa a posição que você esteja, não importa que a sua mente vai estar aberta e, se possível, a sua Bíblia aberta também para conferir o que nós vamos ouvir neste momento. Então, vou pedir para você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e se inscrever no meu canal no YouTube, Ed em Nova Aliança, para que assim esta palavra ela venha ser expandida por outras redes sociais. Uma vez que você se inscreve, a quantidade de pessoas inscritas aumenta, o YouTube entende que este vídeo ele precisa circular pelas redes sociais. Amém? Porque é uma palavra aprovada. Então sejam todos bem-vindos, se inscrevam lá no meu canal de Nova Aliança, dê um like nesse canal, para esse canal crescer e chegue aos ouvidos de outras pessoas necessitadas de ouvir uma palavra fiel, verdadeira, uma palavra sem braganha. Então chegou este momento. Então eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia e a sua mente. Abra a sua mente. Se a mente não for aberta, não tem como você entender a palavra de Deus. O Evangelho de Cristo, né? Então, meus amados, abra sua Bíblia, o livro aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Vamos iniciar a nossa homilia. Não quero me demorar muito hoje. Versículo 6. De fato, eu não falei o tema, né? O tema é importante. Para nós que pregamos, o tema é importante. Porque nós escrevemos um tema e debatemos em cima dele, né? Então, o tema do nosso estudo de hoje é: o sistema religioso não tem fé, tem obras. Então, nenhum crente tem fé, tem obra. E nem católico tem fé, tem obra. Então, se é religião que as pessoas, os pregadores, é impressionante. Você, meu amado, você não é capaz de, talvez, né, você não seja capaz de entender isto, já ter entendido isto. O sistema religioso, ele faz questão de bater naquela tecla e falar que eles não são religião, eles não são religiosos, porque eles sabem, eles têm um entendimento que religião não é coisas de Deus. Por isso que eles sempre, na hora que estão pregando, eles dizem que não são religiosos, não são religião, não prega religião, não gosta de religião. Porque religião, para a pessoa que não entende a palavra de Deus, né, acha que é umbandista, catocista, sei lá, tudo consiste aí, é que é considerado como religião. Não, religião é tudo aquele que tem um líder, como um homem como líder, que se reúne dentro de um local, que põe a placa lá, Igreja do Godofredo. Isso é religião. Mas eles, principalmente aqueles mais que pregam macumbogéio, né? Eles se preocupam em sempre estar falando que não são religião, eles não gostam de religião. Por quê? Eles não querem que o povo entenda que eles são religião. Porque hoje em dia todo mundo sabe que religião não é coisas de Deus. Não é coisas de Deus. Então, meu amado, o nosso tema é esse.
O sistema religioso não tem fé. E o que é que está escrito no Evangelho? Que sem fé é impossível de agradar a Deus. Então você quer viver uma vida inteira num sistema religioso sem agradar a Deus. Um filho que não agrada o pai. O pai não tem... O filho que agrada a Deus sempre ganha os melhores presentes. Mas o filho que não agrada a Deus é sempre desprezado pelo pai. Então, sem fé é impossível de agradar a Deus. Vamos aqui, versículo 6, Hebreus 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador. Se tornou galardoador dos que o buscam. Então, meus amados, essa é a fé. Quando nós temos fé, nós aplicamos fé, a nossa fé, Deus nos torna galardoador. Nós recebemos galardão de Deus, porque nós agradamos a Ele. Agora, quando nós não temos fé, não agradamos a Ele, aí ficamos um filho, mas desprezado pelo pai. Escanteado, né? Como diz o ditado, escanteado. Eu vou ler de novo. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, dos que... Presta atenção, meus amados. É Deus que busca aqueles que adoram em espírito e em verdade. Então, quando você mostra a sua fé, né, com Deus, que fé não é algo apalpável. Depois da oração, um copo d'água. Isso é fé? Se é algo apalpável, algo tocável, isso não é fé. Você não pode agradar a Deus, beber água depois da oração, beber um copo d'água depois da oração. Eu vou ler, meus amados, o versículo 7, para não ficar pendurado aqui. Pela fé, Noé, devidamente instruído a arca de acontecimento, né? A cerca, perdão. Pela fé, Noé, devidamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não via, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Você vê que essa palavra salvação está espalhada por toda a Bíblia, e por onde ela passa, por onde ela está espalhada, não eu acho que se tiver uma ou duas passagens que se explica salvação eterna. Então, a palavra salvação que tem aqui na Bíblia é uma palavra de salvação de coisas, se salvar de algo que pode acontecer, né? Então, da salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, que vem da lei, de mandamentos, da fé, que vem da fé. Então, nada que se faz fisicamente, nada que se apalpe, é fé. Dízimo é apalpável?
então não é fé. Não dou meu dízimo pela fé. Não tem fé em dízimo. Não tem fé. Não, eu jejuo pela fé, por fé. Não, jejum não tem fé. Jejum é físico. Você deixa de comer físico. Não tem fé em jejum. Então, meus amados, nós temos que saber o que é fé e o que não é fé. E sem fé não agrada a Deus. E o sistema religioso, o que eles têm? Obras. Jejum é obra. Dízimo é obra. Batismo na água é obra. Tudo que é tocável é obra. Não é fé. Ah, mas está escrito. Está escrito? Aonde que está escrito? E quem escreveu? Está escrito, Tiago escreveu que sem fé sem fé não agrada a Deus. Ou sem obra, né? Perdão. Está escrito, Tiago falou que sem obra é impossível agradar a Deus. Tem que ter fé e obra. Foi Tiago na lei. Tiago pregava a lei. Na lei tinha que ter obra. Porque era pelas obras que teria que agradar a Deus. O cumprimento dos 613 mandamentos. Então, se você, com as suas obras, você cumprisse, que mandamento é obra, cumprisse os 613 mandamentos, você agradaria a Deus e receberia galardão. Mas ninguém conseguiu cumprir os mandamentos, os 600, entre ordenanças e mandamento. Ordenança, obrações e mandamento. São 613, ninguém conseguia cumprir. Então ninguém agradava a Deus na lei. É pela fé. Fé não é tocável. Os olhos não podem ver. Quando os olhos vê, acabou a fé. Amém, meus amados? Para nós continuar, abra a sua Bíblia em Romanos, volta lá em Romanos. Romanos capítulo 2, versículo do 17 ao 24. Versículo 17. Se porém tu, que tens por sobrenomes judeu, tu que tens por sobrenome judeu e repousa, crê na lei, faz obras da lei, vive por lei, né? Se porém tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei, então foi essa palavra que Paulo pregou aos romanos, né? Você que pratica a lei, você que segue mandamentos, e o que acontece com essas pessoas? Ele vai falar, repousas-te na lei e te glorias em Deus. Eu dou meu dízimo a Deus, eu faço meu jejum para Deus, eu oro. Isso são obras, né? E se você glorias a Deus, 18, que conheces a vontade, né? Que conheces a vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei. Ou seja, os pastores fazem teologia, aprende tudo da lei. Você não vê, é difícil um pregador desse aí pregar nas redes sociais, nos cultos, o Novo Testamento, que é as cartas de Romanos a Hebreus, eles não pregam. Porque o Novo Testamento, a tendência do Novo Testamento é tirar o seu achismo, eu sou, né? Eu sou o pastor fulano, Godofredo do reino de Deus. Eu sou o pastor Davi, eu sou o pastor Josué. Não, você não é pastor. O testamento mostra que você não é pastor.
Porque no testamento da igreja de Cristo só tem um pastor e é Cristo. Você não é pastor. Então ele se gloria em dizer: eu sou o pastor presidente, eu sou o presbítero, de carteirinha e tudo, né? E chega a dar até carteirada nas pessoas. Então você se gloria na lei, nas instruções da lei, e ele não para, né? Paulo não parou por aqui. Sendo instruído na lei, 19, que estáis persuadido de que és guia de cego. Olha, a pessoa que se gloria na lei: eu sou dizimista, eu jejum, eu sou o pastor, tudo eu sou. Porque para um religioso, ser de Deus é ter. Então os pastores, esses líderes religiosos, ensinam a igreja a ter. E não devemos ensinar, não é para nós ensinar a igreja a ter, é para nós ensinar a igreja a ser um cristão, ser de Deus. Não é ter mansões, ter apartamento, ter carro importado. Isso que ensina por aí, na lei, persuadido na lei, porque no Evangelho de Cristo, no Testamento, não tem brecha para ensinar essas coisas. És guia de cego. Olha, porque Paulo está comparando a pessoa que se gloria na lei com as suas obras. Tu és guia de cego, luz do que se encontra em trevas. A lei, por exemplo, era um ministério de treva, não era um ministério de luz. E eu fico abismado como as pessoas, mesmo ouvindo estas palavras, ainda permanecem obedecendo um ministério de trevas, de condenação, de morte. 20. Instrutor de ignorantes. Instrutor de ignorante. Então, Paulo já está chamando os pregadores de cego e chamando as pessoas que estão ouvindo aqueles pregadores de ignorantes. Ignorantes. Instrutor de ignorante. Mestre de criança. O que é que uma criança sabe da vida? Qual é o entendimento de uma criança? Nada. Pois mestre de criança. Então, quando é difícil enganar uma criança, é difícil tomar um doce de uma criança, é o que Paulo está falando aqui com esses pregadores que se gloria na lei, né? Repousa na lei para tomar o dinheiro das pessoas, repousa na lei, né? Usa a lei, a palavra, né? Aqui está repousa, né? Usar é a mesma força. Usa a lei para fazer campanha de Josué, campanha de Ana, campanha de Davi, campanha de Sansão, campanha de Jericó. Então, esse povo são guia de cego, é instrutor de criança, né? Mestre de criança, tendo na lei a forma da sabedoria. Então, se você, camarada, é sábio na lei, ele engana toda a igreja, porque a igreja não tem entendimento. A palavra está dizendo, a igreja é que tem criança, não tem entendimento. Então é usando a lei que eles conseguem arrancar todo o dinheiro da igreja, e a igreja ainda, meu pastorzão. Com o culto hoje, o camarada foi com a carteira para o culto, voltou sem a carteira. Eita, como esse culto foi bom hoje, foi maravilhoso. Voltou roubado do culto, ainda disse que o culto foi maravilhoso. Instrutor de criança, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tendo na lei, não no Evangelho de Cristo. 21.
vamos ler até o 24, 21. Tu, pois, que ensinas, pastores, né? Tu, pois, que ensina a outra, não te ensina a ti mesmo. Eles não aprendem, eles não ensinam a eles mesmos, não é, irmão? Essa é a base de quem vive na lei, de quem prega a lei, de quem ensina na lei. Porque se não pôr lei, não tem como arrancar dinheiro da igreja. Não tem como dizer na lei, fora da lei, não tem como dizer que eu sou o pastor. Pastor Chifronilton. Não tem como dizer. Te ensina a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar, e furta. Os pastores pregam para a igreja que não deve furtar, mas eles roubam a igreja, porque a igreja é vidas. É vidas. Então, o maior ladrão não é aquele que roubou o trem pagador lá no Japão, não é? Não, o maior ladrão é a pessoa que tem a coragem de roubar 10% de um miséria aposentado, de uma aposentadoria, de uma miséria aposentadoria de R$ 1.400. E daquela aposentadoria, aquele velho tem que pagar ainda, muitos deles pagam até aluguel ainda, tirar do aluguel, sobreviver. E o camarada ainda tem a coragem, usa a lei para tirar os 10% desse aposentado. Então, são ladrão, porque dízimo não é dinheiro, nunca foi dinheiro. Dízimo foi mantimento. Então, se o dízimo hoje é para a igreja, então o dízimo é para nós. O dízimo é nosso para nós sustentar, porque nós somos a igreja. Então, nós pegamos o nosso dinheiro e nos sustentamos. Não é para sustentar pastor. Não está escrito que dízimo nunca foi para sustentar pastor, dízimo foi para sustentar a igreja. Como a igreja naquela época era templo, 4 paredes e um teto em cima, então era para sustentar a igreja. O templo, né? O templo de pedra. Hoje o templo somos nós, a igreja somos nós. Então o dízimo é para nos se sustentar. Isso é o dízimo hoje, é sustentar a igreja que somos nós. Mas levar o dinheiro para um local chamado igreja, e quando um coitado precisa de uma cesta básica, vai lá, o que é que traz? O que é que ele ouve? Você está sem fé. Você precisa ter mais fé. É isso que eles trazem no lugar da cesta básica. E que deve furtar e furtas, não deve furtar e furtas. 22. Dizes que não se deve cometer adultério e cometes. E cometes. A igreja, os pastores, têm instruído a igreja a cometer adultério. Eles cometendo adultério, instruindo a igreja a cometer adultério. Porque o nosso Deus é o Cristo ressuscitado, o Espírito, e eles instruem a igreja em adorar o Deus carne, Jesus de Nazaré. Era o corpo, era a carne. Então a igreja casou com o Cristo ressuscitado, que é o Espírito, e eles instruem a igreja a viver em namorada de Jesus de Nazaré, do corpo. Então está adulterando, os pastores praticam o adultério e instrui a igreja a praticar o adultério. O evangelho é tu que diz que não deve cometer adultério, e o cometes. Abominas os ídolos e lhe rouba os templos. Rouba os templos. Templos somos nós. Templos somos nós.
É em mim, é em você, é em todos nós que Deus habita hoje. Deus não habita em prédio, 4 paredes e um teto estendido em cima. O templo de Deus hoje somos nós. Então, é na lei que eles já acham brecha para dizer que ainda existe templo. Aí, como na mente deles, os 5 primeiros evangelhos, né, é Novo Testamento, só na mente deles, porque os 5 primeiros evangelhos mostram claramente que são evangelho histórico da lei. Então não é Novo Testamento, é evangelho histórico da lei. Então, quando eles não dá muito na cara, eles vão nesses 5 evangelhos. Aqui está escrito em Mateus, está escrito em Lucas, está escrito em João. Mas isso é livro da lei. É o evangelho da lei. É o evangelho da lei que conta coisas da lei, vidas da lei. Jesus contra a vida de Jesus de Nazaré, que cumpria a lei. Então, esses 5 primeiros evangelhos são lei também. Então não adianta querer se justificar nesses 5 primeiros evangelhos, que não é evangelho de Cristo, é o evangelho da lei. Ídolos, rouba os templos, rouba nós. Eu não, né? As pessoas que vão nesses locais lá são roubadas a cada dia que vão lá. E eles instruem a igreja e todo dia, porque se for todo dia, não tem como eles roubar a igreja, os templos aqui, ó, se eles não forem lá. Se forem lá, é o dízimo que te leva, tem que deixar lá, né? Se não for, não tem que dar o dízimo. É oferta, é campanha, tudo através de quê? Que é a pessoa que está lá dentro. Não tem como pegar a campanha para uma pessoa que está dentro de casa. Então sai roubados, rouba os templos. 23. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus. Meus amados, é forte esta palavra. A pessoa que se gloria na lei, prega a lei, vive lei, faz campanha da lei, faz dízimo da lei, batismo da lei, jejum da lei, busca Deus no monte da lei, vigílias da lei. Tá ok? Tá honrando a Deus ou tá desonrando? Será que foi eu que escrevi isso aqui? Ou tá escrito em todas as Bíblias? Está escrito em todas as Bíblias. E por que eles não leem isso aqui? Porque não agrada a eles. Isso não traz dinheiro. Isso não enche cofre. Só esvazia cofre. Então está aqui. Ó. Tu que glorias na lei, desonra a Deus. Desonra a Deus. Não é honrar, é desonra a Deus. Pela transgressão da lei. Então é impossível você cumprir 613 mandamentos, né? Entre obrações, ordenanças e mandamento. É impossível um ser humano cumprir isso aqui. Porque para cumprir isso aqui tem que ser a carne. Por isso que foi para isso que serviu o corpo de Cristo. O corpo de Cristo era para isso. Para cumprir lei, como de fato cumpriu. Né? Uma vez cumprida, parou, cessou a lei. Desonra a Deus pela transgressão da lei. É isso, meus amados. Meus amados, você vê que uma palavra é forte demais. Ela corta, ela penetra nas juntas, nas medulas. Ela vai fundo. E o crente não é capaz de entender isso aqui, né? Não é capaz de entender isso aqui. Que você cumprindo lei, você está desonrando a Deus. Por quê? Porque na lei você pode até ser um dizimista fiel. Mas e os outros 612? Pela lei você pode ser batizado nas águas. E os outros 611? Pela lei você pode fazer o jejum. E os outros 610? Se você não cumpre, você é réu de todos. Né?
A Deus pela transgressão que? Da lei. Transgressão da lei. 24. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado. É blasfemado entre os gentios por vossa causa. Então, o nome de Deus tem sido blasfemado dentro dessas chamadas igrejas, porque os pastores instruem a igreja a blasfemar do nome de Deus. Comendo pão como corpo, isso é blasfema. Tomando que suco como sangue, isso é blasfema. Então, os instrutores instruídos na lei instruem a igreja a blasfemar, porque a igreja, nós somos gentios, a igreja ela foi composta de gentílicos, né? Então, como está escrito aqui, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Por causa desses pastores que não ensinam a verdade para a igreja. Ensina mentira, ensina a blasfemar, usando o quê? A lei. Usando a lei. Abra sua Bíblia em Gálatas. Gálatas, capítulo 3, versículo 11 e 12. Versículo 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo os homens. O que é um evangelho segundo o homem? Um evangelho que o homem se trancou dentro de uma sala e decidiu o que vai pregar para a igreja. Um evangelho segundo o homem é um evangelho que a pessoa estuda dentro de uma faculdade de teologia. Esse é o evangelho segundo o homem. Evangelho segundo o homem. E o que é o evangelho de Cristo segundo o Espírito? Aquele que ele nos imprimiu aqui na nossa mente. Porém, vós saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. 12. Porque eu não recebi, nem aprendi de homens. Não foi aprendido. Porque quando você prega isso a um crente, primeira coisa ele diz: você aprendeu isso aonde? Aprendi com o Espírito Santo. Saber o evangelho do homem, porque eu não recebi nem aprendi de homens algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo que foi imprimido na nossa mente. Vamos ler o 13? Vamos não, senão vai complicar aqui não. Perdão. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 17, versículo 16 ao 23. 16. Esse livro de Atos dos Apóstolos não é Novo Testamento. Isso aqui foi Lucas quem escreveu. Lucas, ele não era nem um discípulo de Jesus. Ele não era um apóstolo, ele não era nem um discípulo. Lucas era um escritor. Um escritor dos livros da Bíblia. Esse livro de Atos é um dos únicos livros que não foi escrito por judeu. Lucas não era um judeu. Lucas era um gentio. Mas ele era um escritor. E esse livro de Atos dos Apóstolos foi um pedido que ele atendeu de um homem chamado por Teófilo, e que me parece, o que nos parece, é que esse Teófilo era um homem de boa posição, porque ele chama esse Teófilo de excelentíssimo Teófilo.
Então Teófilo pediu para Lucas relatar os acontecimentos passados e os presentes. E Lucas relatou isso aqui. Então está aqui o livro de Atos dos Apóstolos. E no versículo 16, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Então, a cidade de Atenas era uma cidade de grandes idolatrias, prostituição. E Paulo vendo aquilo, né? Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que encontrava ali. 18. E alguns dos filósofos epicureus, né, e os estoicos contendia com ele. Então, esses homens aqui abria a Torá para Paulo, dizendo: ó, é assim, está escrito assim, nas escrituras está escrito isso. E Paulo abriu o quê? A mente. Abria a mente, era no boca a boca. Não tinha evangelho. Paulo não pregava a Torá, pregava o evangelho, pregava o que ele tinha na mente. Parando no 18, né? Não, no 18 não estava ainda. Contendia com ele, e havendo perguntasse, quem perguntasse, o que quer dizer esse tagarela? Paulo, por que chamava de tagarela? Porque o que Paulo pregava não estava o quê? Nas escrituras. Estava o quê? Na mente. O que ele recebeu no terceiro céu. Era isso que ele pregava. E ele não abria mão disso. Assim como nós da graça não abrimos mão do Evangelho de Cristo. O que quer dizer esse tagarela? E outros parece pregador de estranhos deuses. Pregador de estranhos deuses. Um homem que até o presente momento, ou um pouco antes, o homem pregava isso aqui, ó, defendia de unhas e dentes isso aqui, a velha escritura. E agora o homem muda de lado. Um homem que antes era amigo dos homens da lei, se tornou inimigo. Era inimigo daqueles que pregavam Jesus, se tornou amigo. De estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Na velha aliança aqui não prega a ressurreição. E a ressurreição. Então, comandando consigo, o levaram ao Areópago. Então se ajuntaram, estava aquela questão, e vamos levar ao Areópago, vamos decidir lá. Dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Poderemos saber, quando chegou lá no Areópago, né, foi interrogado, e ele vai explicar. 20. Posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas. Você vê, meus amados, passado 2000 anos, ainda para os crentes, para o sistema religioso, é estranho para eles essa pregação do Evangelho de Cristo, que eles não entendem. Então para eles é estranho. Tem quem diga aí até que é Evangelho de Satanás, é coisa de Satanás.
coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isto. 21. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa, estrangeiro residente de outra coisas, não cuidava senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, né? Disse: senhores atenienses, e eu digo, mediante esta palavra, senhores brasileiros, senhores evangélicos, senhores pastores, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Acentuadamente os vejo religiosos. Porque passando e observando, né? Paulo, né? Passando e observando os objetos do vosso culto, candelabro, mesa da propiciação, era aquela mesa que colocava os pães, né? Véu, e o nome de um Deus estranho escrito lá, Deus que não era Deus. Ou seja, eu vou ler o português, alguém não gosta de mim porque eu sou bem português, né? Eu vou falar a palavra bem portuguesa. Jesus de Nazaré é Deus? Nunca foi. Mas não é o nome que está dentro desses locais chamados igreja por aí? Porque Jesus de Nazaré não era Deus, era o corpo de Deus. Deus, ele é espírito. Ninguém pode ver Deus. Então, era o corpo. Um corpo que Deus arrumou para cumprir o quê? A lei. Sem o corpo, não podia se cumprir lei. Paramos aonde? No 20... Paramos no 22, foi? Cadê? 23, porque... No 23. Nós vamos ler até o 23, né? Deixa eu ver se nós lemos o 22. Vamos ler até o 23. 23. Porque passando observando os objetos de culto, encontrei também um altar. O altar da igreja de Cristo é a nossa mente, é Cristo ministrando na nossa mente. A igreja que tem altar de pedra, de madeira, é altar pagão. É pagão, isso é paganismo. Tem altar, é paganismo. É judaísmo, é farisaísmo, não é cristão. Eu sei que muitos não gostam quando eu falo isso, fazer o quê? É a verdade. Encontrei também um altar no qual está escrito: a Deus desconhecido. Ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, né? Eles adorando o corpo e Paulo anunciando o Espírito. Então, para quem não entende, é a mesma coisa. A mesma coisa é um caminhão carregado de melancia. É a mesma coisa. Espírito é espírito, corpo é corpo. Eu vou ler o 24. Aquele que vos anuncio, 24. O Deus que fez o mundo. Era esse que Deus anunciava. Quem fez o mundo? O Espírito. Deus Espírito. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita
habita? Habita ou não habita? Eu vou dar um tempinho, eu vou tomar água, você pensa aí. Habita o Deus que criou os céus e a terra e tudo quanto neles existe. Habita ou não habita? Não habita em santuário feito por mãos humanas. E nesses templos por aí, nessas catedrais, nessas igrejas, 4 paredes, um teto estendido em cima e a placa lá, Igreja do Chifronildo do Reino de Deus. Ele está lá? Bem, então esta palavra é mentirosa, não vale a pena você estar aqui perdendo seu tempo no dia de hoje. Eu podia estar ainda deitado e pregando essa palavra aqui para você. Então, o que eu estou fazendo aqui, né? Que nem diz aquela música. O que estamos fazendo aqui? Então, se essa palavra não é verdadeira. Porque Deus habita onde hoje? Em nós. Nós somos o templo de Deus, a casa de Deus, a arca de Deus, o tabernáculo de Deus. Não é mais objetos. Então, eu tinha aqui, antigamente, uma arca, uma sombra, né, da arca. Peguei e joguei fora. Quando eu entendi. Agora, quando você não entende, nem é servido, 24, né? Eu vou ler o 24 e vou ler o 25 também. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Quem fez aquele templo lá no Brás? O homem. Quem foi que fez essas igrejas que não é igreja que tem por aí? O homem. Deus habita lá. Se Deus habita lá, essa palavra é mentirosa, então é melhor nós rasgarmos ela e pronto. E acabamos tudo. 25. Esse versículo 25 é direcionado para pastor, para obreiro, né? Para aqueles que dizem que servem a Deus. Eu sou um servo de Deus. Eu sou, é aqui que eu falei no começo, não é? Eu sou. Então, na velha aliança, tem como falar eu sou. Aqui não. No Evangelho de Cristo não tem o eu sou. O eu sou é Deus. Nem é servido por mãos humanas. Mas se Deus não é servido por mãos humanas, esse povo é servo de quem, meus amados? Que eles dizem que são servos de Deus, mas está dizendo aqui que não é Deus, não é servido por mãos humanas. Então eles são servos de quem? Será que aparece um teólogo que possa me ajudar? De quem eles são servos? Porque a palavra está dizendo que do Deus que criou os céus e a terra e tudo quanto neles há, ele não é servido por mãos humanas. E como está cheio de servo de Deus por aí, é de se estranhar isso. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Deus precisa de alguma coisa, inclusive do seu dízimo? Não precisa. A palavra está dizendo aqui, não precisa. Como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo, Deus mesmo, Deus mesmo. Cadê? Deus mesmo é quem a todos dá a vida. Você vê? Deus dá a vida, respiração. Oh, Deus maravilhoso. E tudo mais. Vou ler só até o 25, que já passamos dois versículos. Amém, meus amados? Esse é o Deus que o Evangelho apresenta. Um Deus que não precisa de servo. Um Deus que não mora em templos de pedra. Um Deus que não é servido por mãos humanas. E tão cheio de servo de Deus por aí.
Se é servo, serve a Deus. Mas a palavra está indo contrário aqui. Volta lá em Romanos. Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 11, versículo 16. Versículo 16. E se forem santas as primícias, e se forem santas as primícias da massa, essa massa, aqui não estamos falando de pão, de bolo, essas coisas aí. Massa, as primícias da graça do Novo Testamento. As primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Então, se os primeiros foram santos, preste atenção, meus amados. Essa é uma das poucas palavras que passou para o futuro. Como é que tem o nome, se dá o nome a essa palavra? É temporal, né? É uma palavra temporal. É de poucas palavras nós achamos que ela passou para o futuro. Essa aqui é uma delas, né? Como aqueles no princípio que se nasceu a igreja de Cristo. Se eles foram santos, porque Cristo, com seu sangue, nos santificou, ou seja, santificaram eles, mas passou para frente, nos santificou também. Então a igreja de Cristo começou se santificando os primeiros, mas daqueles que eram santos, vieram nós, santos também já, porque foi de uma vez por todas, né? É o que o versículo 16 está nos mostrando, né? E se forem santas as primícias da massa, os primeiros da graça, igualmente o será os que vêm. A palavra passou, você vê que é uma palavra futura. Igualmente será a sua totalidade, a igreja toda. E se for santa a raiz, também serão ramos ou serão. Os ramos ou serão. Os futuros. Você está me entendendo? Então, se hoje eu estou esperando Jesus, né? Como os crentes esperam, passa Jesus, visita, Jesus passa do seu sangue. Então esse povo é um tal de suco de pão que levanta, que isso é uma representação. Então estão matando Jesus de novo. Se eu tenho pecado, por exemplo, mais claro aqui, né? Se eu digo que eu sou um pecador, que só o sangue lavou os pecados, então eu vou ter que fazer de novo o quê? Para mim se santificar, porque sem santificação não entra, eu já preguei, eu vou pregar qualquer dia disso aí. Sem santificação não verá o Senhor. Então, se eu sou um pecador e só o sangue de Jesus lava pecado, então eu preciso fazer o quê? Matar Jesus de novo. É exatamente isso. Matar Jesus de novo. Amém? Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 16 também. Aliás, o de Romanos, eu li versículo 16, foi? Agora me deu curiosidade de voltar lá em Romanos. Era o versículo 6 de Romanos. Nós ia ler. Romanos 11. Vou só dar uma olhada. Estou falando. Mas foi um versículo que nós leu, que não estava no estudo, ele entra em outro estudo, né? Mas foi de bom aproveito, né?
Vamos ler o versículo que está aqui de Romanos 11, era o 6, eu falei 16, né? O que eu confundi com o versículo de Gálatas, que nós vamos ler agora a seguir. Versículo 6. E se é pela graça, já não é pela obras. Não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Então, se eu pratico obras da lei, a graça, eu joguei fora a graça. Desprezei a graça. Blasfemei a graça. Já não é graça. Agora sim, lá em Romanos, em Gálatas, né? Gálatas 2, versículo 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras, pela lei. Não é justificado por obras da lei. Sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo. O crente não tem fé, tem obras. Não tem fé, né? Pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então, como que eu quero ser justificado? Para receber a salvação, para ser um filho, né? Receber minha adoção de filho, como se eu estou praticando lei, e pela lei ninguém é justificado. As obras da lei anulam a graça. E as obras da graça, que é a fé, anula a lei. Então você não tem como viver os dois, meus amados, não tem como viver os dois. E o sistema religioso, ela insiste em viver os dois. Não tem como. Porque uma anula a outra. Abra sua Bíblia em Tiago. Vamos ver o que Tiago achava de tudo isso. Tiago capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus. Você disse que não tem? Mas Tiago estava na lei. Tiago pregava a lei. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E Jesus também pregava a lei, né? As 12, para quem Tiago está falando, Tiago não pregava para gentílicos, para os gentios. Tiago pregava para quem? Para os judeus, as 12 tribos de Israel. Então, o que foi mandado Tiago pregar, então foi lei. Para quem? Para a igreja de Cristo? Não, para as 12 tribos de Israel. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos. Então, o livro de Tiago, essa carta de Tiago, é uma carta que também tem destinatário, tem remetente e destinatário. Então, Tiago está escrevendo para quem era o destinatário? As 12 tribos de Israel. As 12 tribos que se encontra no pretérito presente do passado, né? Se encontra na dispensação, era um cruzamento da lei e da graça. Na dispensação da dispensação, saudações a vocês. Então foi a palavra com que Tiago inicia a carta dele, né? Você vê que Tiago está escrevendo essa carta para as 12 tribos, não é para a igreja de Cristo aqui no Brasil, em Portugal, não é. Por que os crentes tomam para si? Isso chega a ser até um crime de sequestro, né? Volta lá em Romanos capítulo 4, tem mais 3 passagens aqui.
Romanos 4, versículo 14 ao 17. Versículo 14. Pois se os da lei, os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé, anula-se a graça. Então, uma coisa, se você pratica a lei, você está anulando a graça. E quando você pratica a graça, que é o que nós devemos praticar, anulamos a lei. Não tem como seguir os dois, não tem como. Não existe essa possibilidade. Ou você pratica a graça e é um cristão e agrada a Deus, ou você pratica a lei e é um judeu e desagrada a Deus. A lei, e que não os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Cancela, não existe mais graça. 15. Porque a lei suscita ira, suscita paz. Como que eu posso pregar a lei e do Pai do Senhor? Existe isso? Não existe, porque a lei é um instrumento de ira. Então, tudo que é de ruim está na lei. Ira, ministério de escuridão, ministério de condenação, ministério de morte. Mas onde não há lei, também não há transgressão. Então, os gentios, a igreja de Cristo não tem lei, não tem como transgredir lei. Se não transgride lei, não tem pecado. Que o pecado era a transgressão da lei. 15, 16. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa. Do que a promessa opere nas nossas vidas. Quando nós seguimos a graça, para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, você vê que a palavra está no pretérito presente do passado, está ainda, a lei estava cruzando no regime da lei, mas também o que é da fé, que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então, isso é graça. Amém, meus amados? É a graça que o cristão vive. E nós lemos o Romanos 4, a partir do versículo 16, do versículo 14. Romanos 4, a partir do versículo 1. Nós vamos ler até o 7. Pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Nosso pai segundo a carne, não é o nosso pai segundo o Espírito. Porque se Abraão, tem um se, Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém, não diante de Deus. Então, se os crentes têm se gloriado nas campanhas que eles fazem para roubar os templos, têm se gloriado no jejum, têm se gloriado nos dízimos, têm se gloriado nessas coisas da carne, da lei, eles podem até se gloriar. Eles têm o direito de se gloriar. Ninguém está tirando aqui o direito deles se gloriar, mas não em Deus. Não no Deus que criou os céus e a terra e tudo quanto neles existe. Não em Deus. 3. Pois o que diz a Escritura? Aqui não diz o que diz o Evangelho de Cristo. A Escritura. Abraão creu em Deus
e isso lhe foi imputado por justiça. Por justiça. 4. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor. Então, se eu faço um jejum da lei, que era da lei, Deus precisa me pagar, né? Que eu faço um jejum. Se eu faço uma vigília, fiquei uma noite de vigília, Deus precisa me pagar. Eu fiz uma vigília, eu fiquei uma noite de sono, eu preciso de recompensa, tenho o direito à recompensa. Se eu dou 10% do meu salário mês a mês para um local chamado igreja, Deus está me devendo. Você vê, meus amados, considerado um favor, e sim como dívida. Então, na lei, de repente, alguém foi abençoado por ser um dizimista, dar os dízimos, que foi da lei. Na lei era lei, pronto, acabou. Na graça é graça, a lei é lei, graça é graça. 5. Mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, né? Naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída por justiça. Olha que palavra maravilhosa. Pode dar um glória aí. 6. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado, né? Porque se Davi era dizimista, ele dava o dízimo que na lei. Como ele trabalhava, ele dava, ele tinha o quê? Direitos a recompensas. Mas a lei acabou. O que opera na nossa vida agora é graça, é fé. Dízimo não é fé. Bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça. Então nós da graça, Deus nos atribui justiça, porque nós não fazemos obras, é por graça mesmo, né? Justiça independentemente de obras. 7. Bem-aventurados aqueles cujas a iniquidade não são perdoadas, né? Bem-aventurados aqueles cujas a iniquidade serão perdoadas. Perdoou ou não perdoou? Perdoou. E não nós somos bem-aventurados. E cujos os pecados são cobertos. Os pecados foi coberto ou não foi? Foi coberto. Chega, senão vai começar as bem-aventuranças que nós vamos ir longe. Nós prometemos ir até os 7. Temos 2 passagens aqui para nós encerrar a nossa pregação de hoje. Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, do versículo 14 ao 17. Versículo 14. Porque com uma única oferta, nas igrejas aí pede oferta quanto? Todo dia. Uma única oferta aperfeiçoou pretérito passado. Aperfeiçoou ou não aperfeiçoou? Aperfeiçoou. Sejam todos bem-vindos a esta sala espiritual, que é a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo não é mais 4 paredes, um teto estendido em cima, pessoal, meus amados. Precisamos entender isto. Então, a Igreja de Cristo somos nós, aonde Ele habita em nós. O templo de Cristo somos nós, aonde Ele habita em nós. O tabernáculo, que era no tempo de Moisés, somos nós. Ele habita em nós. Então, meus amados, a obra de Deus, ela foi completa. Por isso, quando nós lemos nesse agora aqui, né? Deus, não existe mais servo de Deus. A palavra servo vem da terminologia escravo. Nós não somos mais escravos, nós somos filhos. Não existe filho sendo escravo do pai.
Não existe isso. Então, só o Evangelho de Cristo nos mostra o que nós somos perante Deus, aonde nós estamos perante Deus. E o que se prega dentro dessas chamadas igrejas por aí? Que nós somos servos, servo é escravo. Nós somos pó da terra, nós somos barro. Não, nós somos filhos. Nós somos filhos perante Deus. Por isso que nós somos herdeiros da sua promessa. Nós tomamos posse, né? Porque o testamento já foi aberto. O testamento não está fechado, foi aberto. Porque com uma única oferta aperfeiçoou. Então a igreja de Cristo, ela está aperfeiçoada. Mas dentro dessas igrejas, diz que a igreja está aperfeiçoada? Não diz. Porque enquanto a igreja está imunda, está imperfeita, ela precisa buscar no pastor, no intermediário lá com Deus, de Deus, né? Chamado pastor. Enquanto a igreja entender que ela é imunda, ela é imperfeita, ela precisa do pastor para intermediar lá. E ninguém faz intermediação se não tiver um envelope. Aperfeiçoou para sempre. Aqui não está escrito até o Natal, até a Copa do Mundo, até o próximo Carnaval. Não, foi para sempre. Você recebe este para sempre, meus amados. Para sempre, quantos estão sendo santificados? A palavra 2000 anos atrás, naquele tempo, a graça cruzando com a lei, então se estava sendo santificado ainda, estava um trabalho feito ali, Cristo nos fazendo esse trabalho, santificando a igreja. Mas aquela geração da qual foi santificada, acabou. E nós nascemos de quem? De uma nação santificada. Então, se nós nascemos de uma nação já santificada, nós somos santos também. Porque foi para sempre. Mas não é esse entendimento que os pastores aplicam na igreja. Se aplicar esse entendimento, fechou as portas. Os cofres esvaziam, né? Na verdade, a igreja... Por que eu gosto de falar e explicar bem direitinho? Por que eu falo fechou as portas? Por que fecha as portas? Porque sem dinheiro, esses açarpão aí não sobrevivem. Então tem que fechar as portas. Mas se pregar isso para a igreja vai parar de ir nesses locais? Não vai parar. Porque a igreja não deve ir nesses locais, não deve estar presa a esses locais pela cerca. A igreja, ela se assume a estar presa nesses locais pelo alimento, mas não prega o alimento desse, que sustenta a igreja, edifica a igreja, fortalece a igreja. O que prega lá é lei, que mata, que condena, que diz que você está na escuridão. Nós lemos até o 17, então já temos 17, né? Vou reler o 17 e vamos fechar com o 18 para não ficar pendurado. Acrescenta também de nenhum modo, nós não tínhamos lido o 17, nós tínhamos lido o 16. Talvez nós estamos lendo a palavra certa aqui, então eu virei a página aí e não vi. Estou falando que Hebreus, estamos em Hebreus. Versículo 10, nós lemos o 16. 17. A Escritura também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão, tira fora. Remissão destes, a palavra está no masculino. Onde há remissão dos pecados. Você está me entendendo? Onde há remissão dos pecados, dos pecados, já não há oferta pelo pecado. Não há oferta, não há sacrifício, não há mais nada. Porque isso,
Deus só aceitou o sacrifício de Cristo, do seu corpo, e mais nada. Como é que na igreja prega sacrifício? Não, quanto mais sacrifício melhor, você tem que ser um dizimista. Não, aí você está sustentando o cão. E para nós encerrar hoje com todas as sortes de bênção, com todas as sortes de bênção, abra a sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 5. Nós encerra hoje com toda a sorte de bênção, nós vamos tomar o nosso cafezinho, né? Que beleza. E vivemos, passando uma semana, começamos uma semana com a mente limpa, uma mente leve, suave, uma mente em paz, sem condenação, e assim seguiremos a nossa vida, sem uma mente, sem, como é que eles chamam? Me foge a cabeça aqui, né? Sem ter um Satanás para nos perseguir. A igreja de Cristo não tem Satanás. Se a igreja de Cristo tivesse Satanás, eu não estava, eu não servia essa igreja, eu não estava nessa comunhão. Como é que eu ia servir a um Deus que não pode eliminar o inimigo dele mesmo, né? Que a igreja, a chamada igreja, se chama de Cristo, ela criou um ringue e pôs lá Deus de um lado e Satanás do outro. E por incrível que pareça, na concepção dos crentes, Satanás tem vencido sempre. Satanás tem vencido sempre. Por quê? Aquilo que Deus comprou a preço alto, a preço de sangue, Satanás tem levado para o inferno. Então, venceu ou não venceu? Venceu. Venceu. Então, o sistema religioso foi criado, Satanás é uma criação, Roma criou, e os crentes sustentam, porque eles acham lindo Deus lutando com Satanás. Mas pelo menos se Deus vencesse o Deus deles, né, dos crentes, Deus da graça não. Se o Deus dele vencesse Satanás, era uma glória, mas pior que perde. Tá aí, ó, o Satanás levando as almas tudo para o inferno. Alma que foi comprada a preço de sangue. Meus amados, só Deus na causa mesmo, que nem diz o ditado, né? Romanos 5, versículo 2, para nós encerrar hoje. Versículo 1. Justificados. A palavra justificados está no presente, ou no presente futuro ou no presente passado? Presente passado. Se nós já fomos justificados, estamos justificados. Justificado, pois, mediante a fé, não foi mediante a lei, foi mediante a fé. Então não adianta você dizer que sou um dizimista fiel, que você não vai ser justificado mediante o teu dízimo. Não adianta você fazer 2 dias de jejum, porque os pastores ensinam a igreja a fazer 41 dias de jejum. Não. Você precisa fazer, a igreja precisa jejuar 41 dias, porque 40 Jesus já jejuou. E Jesus não tinha pecado. Como Jesus não tinha pecado, jejuou 40 dias, então a igreja, sendo pecadora, tem que jejuar 41. É o mínimo que a igreja tem que fazer. Jejuar 41 dias para ganhar de Jesus. Meus amados, eu quero morrer quando eu tento entrar na mente dos crentes. Justificado, pois mediante a fé temos paz. Olha, meus amados, você começa a entender o porquê que os crentes só vivem em briga com Satanás. Porque eles estão na lei. Na lei não tinha paz, não era um ministério de paz. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do corpo. Foi o corpo que fez a paz. É preciso nós entender, meus amados,
É preciso nós entender, é necessário, necessaríssimo, nós entender a função do corpo e a função do espírito. Porque são dois. Espírito e corpo. Espírito é o Cristo. Corpo é Jesus de Nazaré. Então nós temos que fazer essa distinção do que é corpo, do que é espírito. A função do corpo, a função do espírito. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, igualmente, antes só o sacerdote tinha acesso. Igualmente acesso pela fé, e esta graça, na qual estamos firmes. Se você está firme na graça, você precisa esquecer a lei. Como eu já falei, não tem como andarmos na lei e na graça e agradar a Deus. Não tem como. Ou você anda na graça e agrada a Deus, ou você anda na lei e desagrada a Deus. Estamos firmes na glória, estamos firmes na glória pela fé. Se eu começar de novo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos, né? E gloriamo-nos na presença, na esperança. Aqui precisa também de esclarecimento. Gloriamos na esperança. Paulo pregando aos romanos, escrevendo aos romanos, há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, eles estavam na esperança da vinda de Jesus de Nazaré. Não foi do Espírito, foi do corpo. Eu acabei de falar. Você precisa, a igreja precisa aprender a diferenciar o que é Espírito e o que é corpo. O dever do corpo, o dever do espírito, né? Cada um teve a sua função, cada um tem a sua função. Teve. No caso do corpo, teve a sua função. No caso do espírito, tem a sua função. Então, nós precisamos aprender a conhecer isso aqui. Porque Paulo, escrevendo a Romana há 2000 anos atrás, na esperança de Jesus voltar, que era ele que ia trazer o documento, dizendo: vocês agora são de Cristo, vocês agora estão em graça pura, porque a lei acabou, o templo foi destruído, os sacerdotes mataram os sacerdotes. Então aquilo que fazia cruzar graça e lei, tirou fora. A lei foi tirada fora, ficou somente o que? A graça. Mas na graça não enche cofre. É preciso trazer a lei. Por isso está aí, multidão de gente dizendo que são apóstolos, são sacerdotes, são não sei o que, são pastores, são presidente, pregando lei, desagradando a Deus, mas enchendo seus cofres. É isso que importa para eles. Igualmente a esperança. Então, eles, há 2000 anos atrás, estavam na esperança da vinda de Jesus de Nazaré. Jesus voltou no ano 70, meus amados. Se Jesus não voltou no ano 70, todas as profecias deles foi mentira. Porque ele falou, tudo ia acontecer, eles falando com os seus discípulos, disse: olha, tudo isso que eu estou falando aqui vai acontecer nesta geração. A geração, não nesta geração que nós vivemos hoje, mas na geração que eles
aqueles lá viviam, Paulo vivia, Pedro vivia, todo mundo vivia. Naquela geração. Então ele falou, ó, nesta geração vai acontecer tudo isto. Então se Jesus não voltou no ano 70, foi o ano que fechou a geração. Uma geração tem 70 anos. Então contando do nascimento dele até o ano 70. Uma geração tem 70 anos. Então no último ano fechou aquela geração. E antes de findar o ano, ele voltou. Está escrito, está registrado nos históricos de Israel. Mas como não está escrito aqui na Bíblia, os crentes não acreditam. Terminamos aqui. Na esperança da glória. Então nós não temos mais essa esperança, porque Jesus já voltou, o Espírito Santo está em nós, que era o firmamento, era a certeza do que o Espírito Santo ia viver em nós, era a volta de Jesus. Então se Jesus não voltou, como Jesus não tinha voltado para eles, ele estava na esperança. Como Jesus voltou para nós, Cristo hoje mora em nós, essa esperança não existe. Não existe mais essa esperança. Esperança que se vê não é esperança. Amém, meus amados? Você recebe? A esperança da glória de Deus. Então, hoje nós estamos na glória de Deus, vivendo como diz o Evangelho. Hoje nós vivemos, quem vive em graça, hoje vive na glória, vive em glória, na glória de Deus em vida. Porque está escrito que nós iríamos viver em vida, essa glória em vida. Os crentes querem ver depois da morte. Os crentes querem ver depois da morte. Então, meus amados, é isso que nós temos que aprender com o Evangelho de Cristo nos mostra. O Evangelho de Cristo nos edifica. Cada dia vai nos edificando em graça e fortalecidos em Cristo. A lei nos condena, nos manda para um lugar chamado inferno, que não existe também. Inferno é a cova. Não existe inferno, é a cova. Não existe Satanás. Satanás é um adjetivo, uma palavra adjetiva que os judeus usavam naquela época. Mas os crentes não querem saber disso. Preferem viver a mentira, e nessa mentira o conflito nunca acaba. E é exatamente isso que os pastores querem, que o conflito nunca acabe. Porque se o conflito acabar, os cofres esvaziam. Se o conflito continuar, os cofres enchem. Então, meus amados, paz eterna a todos vocês. Sejam todos abençoados pela graça de Cristo em todas as áreas da sua vida. Amém? Não somente hoje, mas para o todo sempre. Paz eterna e até quarta-feira, a partir das 19 horas da noite. Amém? Até lá.